Obrigado, Senhor. A Cristo toda a glória. Me permitam continuar falando sobre o que é a igreja. O capítulo que usamos, creio que foi domingo passado, capítulo 9 de Atos, e mais um pequeno texto ainda em Atos. Por favor, podemos ler Atos capítulo 9, que o Senhor nos encabece, que o Senhor nos revele o que é a igreja, esse grande mistério que é Cristo e a igreja. Amém, irmãos? Atos capítulo 9, versículo 1 em diante. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. E os homens iam com ele, pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito a teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e imediatamente recuperou a vista, e levantando-se foi batizado. E tendo comido, ficou confortado. E esteve Saulo alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Aplique o Senhor a sua gloriosa palavra em nossas vidas. Reavive a sua palavra dentro de nós, e fale de novo com novidade, luz e revelação, Senhor. O Senhor seja glorificado pela palavra e pelo Espírito, em nome de Jesus. E toda a igreja diz amém, amém. Mas o que é a igreja? Esse corpo maravilhoso, multifacético, essa família maravilhosa, presente que Deus nos deu. O que é a igreja? Eu disse na última ministração que usamos esse capítulo 9, a igreja tem o lado organizacional, mas não é apenas uma organização, é muito mais do que uma organização. A igreja é um organismo vivo, e aqui estão os membros desse organismo. A igreja é um lugar onde a luz brilha. E quando a luz brilha, esse resplendor de luz, quando essa luz brilha, sabe o que acontece?
a luz brilha na igreja. Porque a igreja, tipologicamente falando, o Apocalipse diz que a igreja é um candeeiro de ouro. E sai uma luz desse candeeiro. E a luz que emana desse candeeiro de ouro é Jesus, que é a luz maior, que vive dentro de nós. A igreja é um lugar de luz, casa de luz. E na igreja, irmãos, as nossas trevas são dissipadas. Porque Jesus brilha, mas a noiva brilha juntamente com Cristo. A luz em Jesus e a luz na igreja. Falamos no domingo passado que nessa experiência mística, nessa cristofania, nessa aparição de Jesus, notem como Jesus glorificou a igreja. O que é a igreja? A igreja é uma noiva glorificada pelo noivo. A igreja é uma noiva que foi e é purificada pelo noivo. Foi vestida de graça e glória. A beleza de Jesus, Ele deu para a igreja. Ele embeleza a igreja. Ele deu vestes espirituais para a igreja. Não é suficiente termos experiências isoladas. Paulo teve uma experiência tremenda, altamente sobrenatural. Mas não parou por aí. Não parou. Jesus apareceu para ele, e isso me impressiona maravilhosamente. É que algumas pessoas dizem: eu sou apenas servo de Jesus. E qual a sua igreja? Não preciso. Eu só preciso de Jesus. Quem é o seu pastor? Jesus. Jesus soberanamente salvou. Esse capítulo me revela que Jesus é soberano e não o nosso chamado livre-arbítrio que é soberano. Jesus é soberano. Paulo não queria andar nesse caminho, esse caminho com C maiúsculo, que é Jesus, o caminho vivo. Ao contrário, Paulo estava andando por outro caminho, um caminho contrário ao caminho celestial, ao caminho da vida, ao caminho santo. Jesus apareceu para Paulo e fez um apelo arminiano. Paulo, meu querido Paulo, eu sou Jesus. Será que você me dá uma chance? Será que você me aceita como Salvador? Não resista, Paulo. Contemple a minha luz celestial. Amados irmãos, encanta-me nesse texto, dentre as incontáveis lições maravilhosas que vemos nesse capítulo 9, encanta-me, vejam nesse capítulo 9, não só o aspecto místico, maravilhoso da aparição de Jesus. Eu amo as aparições de Jesus, porque Jesus sempre está aparecendo para a sua igreja, pela palavra e pelo Espírito e pela comunhão. Mas o que me encanta nesse texto é ver manifestação de soberania de Deus. Quem foi? Paulo estava procurando salvação? Respondam-me. Paulo estava buscando salvação? Paulo estava buscando o Salvador. O Salvador apareceu para um homem que não queria ser salvo. E isto me revela que Ele é o Senhor dos nossos destinos e predestinos. O Senhor nos predestinou antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis nele. Bendito Deus, bendita predestinação. Aleluia. Não fez um apelo perguntando: você, se o seu livre-arbítrio, meu ilustre, você me dá uma chance de me aceitar como seu Salvador? Não. Ele não fez um apelo barateador. Subitamente o cercou o resplendor de luz do céu. A luz de Jesus é o mais forte argumento do universo. Onde essa luz brilha, as trevas são dissipadas. Que Jesus brilhe na vida de todos nós, e todas as trevas serão dissipadas. Que Jesus brilhe no Brasil, que Ele brilhe nas nações, e quando a luz brilha, o diabo foge, as trevas são dissipadas, a luz toda manifesta. E aparece Jesus, e não fez um apelo: você me dá uma chance, posso entrar no seu coração, por favor? Levante a sua mão, Saulo, me receba como seu Salvador. Vocês se lembram daqueles apelos dos tempos passados?
Canta, toca no órgão um hino suave. Vem já, vem já, alma cansada vem já. E o órgão tocava uma música suave. Pecadores, uma chance para Jesus agora. No término desse culto, na hora de atravessar a rua, um caminhão poderá lhe atropelar e vai ser muito tarde. Cara, misericórdia. Os incrédulos até se benziam. Eu vou dar logo uma chance para Jesus. Possa ser que esse pregador está com a boca meio assim, lançando algumas pragas. Se eu sair daqui sem aceitar Jesus, socorro, olha, tá bom. Eu levantava o dedinho, aleluia, hoje à noite houve salvação nessa casa. Decisão não é conversão, conversão é obra de Jesus. Só Jesus salva, só Jesus converte, só Jesus opera essa glória chamada novo nascimento. E Jesus salva e salva soberanamente. Que vejo nesse capítulo, eu vejo salvação soberana, eu vejo um Jesus soberano que se revelou para uma pessoa, um homem que era inimigo do caminho. Saulo, Saulo, porque você está me perseguindo? Quem és, Senhor? Eu sou Jesus a quem tu persegues. E duro é para você, é duro para você recalcitrar contra os aguilhões. Não teve uma gota de barateamento. O verdadeiro Jesus nunca barateia o seu padrão, nunca barateia a salvação. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, o que queres que eu faça? Na mesma hora, cedeu. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que convém fazer. Mas o Senhor não já está aqui? O Senhor não já apareceu? O Senhor não está falando comigo? Então me diga logo. Os irmãos afobados emocionalmente, se isso fosse comigo, eu diria: mas por favor, Senhor, o Senhor já está aqui, não perca tempo, me diga logo. Eu sou muito curioso, e olha, o meu emocional, não gosto de esperar muito depois. Me diga logo de uma vez, por favor, diga. Jesus fala quando quer falar. Porque Ele é soberano no aparecer. Ele apareceu soberanamente. Ele falou soberanamente. Ele disse o que devia dizer. O restante Ele canalizou para a igreja. Jesus apontou para a igreja. É aí que eu digo para os desigrejados: e agora, desigrejados, que argumentos vocês podem ter contra Atos capítulo 9? O Senhor da igreja, o cabeça da igreja apareceu, fez uma grande revelação para Paulo, brilhou, cercou Paulo com resplendor do céu, salvou Paulo soberanamente, apareceu soberanamente, falou soberanamente, e depois deu o endereço da igreja. Você vai entrar na cidade e lá te será dito o que convém fazer. Deu o endereço, deu o nome do homem, apareceu, teve mais uma visão, porque Deus é Deus que dá sonhos e visões. Deu visão para Ananias, e simplesmente as escamas caíram dos olhos de Paulo. Onde? Na igreja. Ao obedecer e se ligar ao corpo de Cristo, as escamas caíram. Cristo e a igreja são inseparáveis, irmãos. Nesse mês em que a igreja completa 36 anos, Cristo e nós, Cristo e a igreja, nós somos inseparáveis. Romanos capítulo 8, Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? Vocês que estão aqui há 20, 30, já tem famílias que estão aqui há 36 anos. Quais são as famílias aqui do tempo da Arca de Noé? Helenita. E os mais antigos, irmão Zé Alves, irmã Rita, são os irmãos da geração jurássica, menos. Estão aqui nesses 36 anos. Eu tenho certeza que esse tem sido lugar de bênçãos para vocês.
para os novos, para os antigos, para todos nós, porque Cristo está na igreja. Cristo e a igreja são inseparáveis. E na igreja as escamas caem dos nossos olhos. Na igreja ele foi batizado. Na igreja ele recuperou a vista e foi batizado. A igreja é lugar de recuperação de visão. Na igreja a nossa visão, ela é restaurada. A minha visão de Cristo e a igreja está se ampliando nesses 45 anos de batizado já. 45 anos de batizado. Eu tenho 30 anos de idade, de cada lado. Eu agradeço profundamente, porque um dia, minha Santa Mãe que está nos céus, não estou falando de... eu estou falando de Maria, minha mãe Maria está nos céus, mas por favor, Maria Almerinda, sei, Maria, mãe de Jesus, também está lá. Me pegava pela minha mão, me vestia, me embelezava todo, com 5 anos, e me levava para a igreja. E eu me lembro até hoje da EBD infantil, linda classe. Me lembro da minha professora. Eu ficava assim, encantado com a minha professora. Ela era linda, espiritualmente falando, linda. Eu, aquele menino, ficava ali ouvindo aquelas histórias. Moisés, no tempo jurássico do flanelógrafo, ele não tinha data show, não tinha, os desenhos eram colocados em um quadro, uma flanela, colavam os desenhos. Mas foi um período maravilhoso da minha existência. Foi um privilégio, foi uma graça ser levado para a comunhão do corpo de Cristo aos 5 anos de idade. Porque a igreja é escola de caráter. É na igreja que a nossa visão, ela é ampliada. As nossas escamas estão caindo aqui na igreja de Jesus. Amém? Quantos irmãos chegaram para o corpo de Cristo cegos, tateando, foram batizados? As escamas caíram, as escamas ainda estão caindo e vão cair, e a nossa visão será a visão de águia. Veremos e conheceremos mais a Jesus no corpo de Cristo. E ele ficou dias com os discípulos, aprendendo e aprendendo. Por quê? Porque o que é a igreja? Casa de aprendizagem, escola bendita de Deus. Na igreja estamos aprendendo o quê? O conhecimento mais sublime do universo, conhecer Jesus e as suas veredas. Tu me farás ver as veredas da vida. Acho que é Atos 2, 28. Tu me farás ver as veredas da vida. Onde? Em Cristo e na igreja veremos as veredas da vida. Estamos vendo as veredas da vida, irmãos. Amém. Vocês são felizes, são bem-aventurados. Aqui na igreja tem sido dito para nós o que nos convém fazer. É o único lugar no universo que diz de forma correta, bíblica e adequada o que me convém fazer. Qual a universidade neste planeta que vai ensinar a arte de viver, que vai ensinar como seremos famílias cristocêntricas, como andar em santidade, como andar em pureza, como conhecer Jesus? A igreja é um lugar maravilhoso. Por isso, meus pêsames aos desigrejados que querem essa mutilação espiritual, querem Cristo e não querem igreja. Ei, cabeça sem corpo não está completo. Cristo se completou na igreja, irmãos. Cristo amou a igreja, Ele se humanizou, Ele amou, Ele tem uma noiva que é a igreja, e vai se casar com ela. Aleluias por essa obra maravilhosa. Eclesia de Cristo é um lugar maravilhoso. Por que será que muitas pessoas não querem uma ligação plena com o corpo de Cristo? Capítulo 14 de Atos, versículo 21 e 22. Atos 14, 21 e 22. Por que muitas pessoas têm fugido da igreja? Por que muitas pessoas acham que não precisam da igreja?
e dizem da boca para fora: eu tenho Jesus e pronto, não tenho compromisso com o corpo, não tenho compromisso com a igreja. Por quê? Esse argumento será derrubado agora com a leitura desse texto. Jesus é Senhor. Todos acharam? Atos capítulo 14, 21, 22. E tendo anunciado o evangelho naquela cidade, e feito muitos discípulos, voltaram para Listra, Icônio e Antioquia, confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a perseverar, permanecer na fé, pois que com muitas tribulações importa entrar no reino de Deus. Reino de Deus e igreja são inseparáveis. A igreja, ela é governada pelo governo de Deus. O reino de Deus é o governo da igreja. Paulo está dizendo, olha, confirmou o ânimo, o estado emocional deles, exortou que eles perseverassem na fé. Não existe fé completa se alguém pensa que pode ter Jesus, mas não precisa estar ligado ao corpo de Jesus. Pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino, entrar na igreja. Ninguém entra na igreja sem experimentar o reino, porque o reino de Deus é o governo da igreja. Muitas tribulações importam então para entrar na igreja e no reino. Então as pessoas que são inimigas das tribulações dizem: ah, não, a igreja é lugar de tribulações. Misericórdia. Esse é um pensamento nefasto, equivocado. As pessoas que fogem das lutas, das tribulações, elas não perseveram nem na igreja e nem na vida familiar. Se na igreja existem pressões, e na família não tem pressões na família? Quantas pressões? Antes do casamento, depois do casamento, na gravidez, primeiro filho, segundo filho, manter o casamento, aperfeiçoamento quantas pressões nessa igreja chamada família. E na macrofamília, que é o corpo de Cristo unido ao reino de Deus, é com muitas tribulações que nos importa entrar no reino, entrar na igreja. Amém? Aqui muitos de vocês, quando entraram no reino, entraram na igreja, porque reino e igreja são inseparáveis. Quantos de vocês receberam tribulações? Amigos criticaram, amigos zombaram, amigos disseram aquelas frases asquerosas e mentirosas. Ah, você vai lá enriquecer o pastor. Alguns aqui chegaram até a dizer: olha, eu aposto com você que o meu pastor, só faltou dizer, é um Dom Quixote de la Mancha, é discípulo de Francisco de Assis. Teve gente que, quando adentrou no corpo de Cristo, que receberam as tribulações das críticas nefastas, das línguas difamadoras da igreja, disseram: não, mas meu pastor não é mercenário não. Como não é mercenário? Não é. Ele tem tantos anos aí de obra de ministério, mora de aluguel, vive de carona, é caroneiro, só não é hippie. Aí o ímpio disse: não, é verdade, eu aposto. Aí o irmão, coitado, não vigiou, disse: eu aposto com você. Crente não aposta. Jesus é o meu tesouro. E quero dizer que verdadeiramente sou rico, porque Cristo é a minha riqueza. Cristo é a nossa riqueza. Cristo é o nosso tesouro. Cristo é a nossa vida. Aleluia. Cristo é tudo. Cristo é a nossa riqueza. Mas os que não querem compromisso com Jesus ou com a igreja, eles têm medo de tribulações. Por isso algumas igrejas, de uma forma ilusória, utópica, tentando ganhar pessoas, colocam grandes placas: parem de sofrer. Mas como? Não tem sofrimento na igreja? Tem sofrimento na igreja. Com muitas tribulações importa entrar no reino, importa entrar na igreja.
Quais essas tribulações? Pois essa palavra tribulações no grego significa lipsis, pressão. Eu quero dizer que na igreja de Jesus tem pressão? Tem. Mas para que essa pressão, Jesus? Porque somente o poder da pressão transforma pedras em diamantes. O Senhor está transformando pedras brutas em diamantes. Vocês sabem o que transforma carvão, carbono 14 em diamante? Pressões, milhares de anos nas profundezas da terra, alta temperatura, alta pressão, transforma carvão em diamante. O Senhor está nos transformando em diamantes. Sim, na igreja tem pressões, e eu pergunto, onde é que não tem pressões? No reino das trevas tem pressões, na igreja babilônica tem pressões também, são pressões inglórias. Sofrer com Jesus tem glória, sofrer sem Jesus tem o que? O inferno, perdição, nenhuma glória. É melhor sofrer com Cristo, na igreja de Jesus. Por isso, perseverem em Cristo e no corpo de Cristo. 36 anos aqui, nesse bairro, sendo um farol de Jesus. Desejo que a luz de Cristo brilhe mais e mais através dessa igreja, e vai brilhar mais. O poder da pressão tem esse preço, o poder da pressão, para fazer parte do corpo de Cristo. Jesus enfrentou pressões, muitas pressões, antes do Calvário, lá no Getsemane. Você sabe o significado da palavra Getsemane? Quem falou prensa do óleo? Tudo bem, meu irmão? Amém? Mais óleo para você. Prensa do óleo. Prensa. O que é uma prensa? É lugar de pressão. As oliveiras eram colocadas na prensa, pressão, para que o óleo surgisse. Ei, vocês querem mais óleo na vida de vocês? Mais pressão. Vocês estão pedindo mais prensa, Senhor. Nós somos oliveira de Jesus, sim. Ah, Senhor, é interessante. O mundo neopentecostal gosta muito da palavra óleo. Tudo tem que ter óleo. Como é você? No óleo. E a esposa no óleo. E o filho no óleo. E a frigideira no óleo. Tudo é no óleo. Nada contra óleo. Eu não tenho nenhum problema. Eu não tenho oleostrofobia. Gosto de óleo. Ao contrário, eu gosto tanto de óleo que minha esposa diz: óleo exagero, óleo demais faz mal. Eu tomo óleo galo. Azeite, eu gosto de óleo extra virgem. Diz aleluia. Óleo por dentro, óleo por fora, óleo na cabeça. Mas irmãos, o preço para termos mais óleo espiritual em nossas vidas, conforme a Bíblia diz: jamais falte óleo sobre as vossas cabeças, e sempre sejam alvas as vossas vestes. Qual o preço para termos mais desse óleo? Prensa. A prensa. Ah, Senhor, diminui mais o poder. Está esmagando muito, Senhor. Sim, sem esmagamento o óleo não flui. O Senhor nos esmaga, porque Ele quer nos transformar. Ele quer que o óleo flua em nossas vidas. Alguns de vocês estão passando por experiências esmagadoras. Socorro, Jesus. Nesse mês de aniversário da igreja, vocês podem ter certeza absoluta: pregar e sorrir é milagre da graça de Jesus. Ele está aqui pregando e sorrindo, de paz, em paz, é milagre da graça de Jesus. Minhas emoções estão no controle de Jesus. Se elas não estivessem no controle de Jesus, eu não estaria aqui agora, e nem nesses dias. Mas eu sei em quem tenho crido. Eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu depósito, o nosso depósito, até o dia final. Apesar desse tremendo momento de lipsis, pressão, muitas pressões na área de saúde, pressões e mais pressões, eu sei que Ele, com todas essas pressões, está nos transformando.
de glória em glória, na sua imagem e semelhança. Não estranhem o fogo ardente das provas. Não é em vão. O divino lapidador está nos lapidando, está nos moldando. Não me esqueço jamais de um amigo, um vaso de Deus, um profeta, que no início logo do meu ministério, eu morava na casa pastoral, pastor Paulo Andrade da Silva. Estou procurando ele até hoje, baiano aqui de Amargosa. Ele chegou para mim no início do ministério, eu maravilhado com a obra, maravilhado com a igreja, porque quem é pastor, a marca de um pastor legítimo, quem é pastor, quem tem chamado para pastor, é que ele ama servir o corpo de Cristo, ele ama eclesia, ele ama ministério local. E esse meu amigo me deu uma palavra altamente animadora. Assim como vocês vejam como Jesus é animador. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos reis, tal. Eu lhe mostrarei quanto deve padecer por meu nome. Início do ministério de Paulo, Jesus já tinha uma linda promessa, cheia de lipsis, cheia de prensa. Eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Hoje tem crentes que não querem padecer nenhuma microscópica crítica por Jesus. Então eu vou deixar a igreja. Por quê? Meus colegas estão me perseguindo na faculdade. Oh, criatura, não seja tola. Enfrente-os. Eu fico perplexo de ver a ousadia dos membros das organizações luciféricas. Eles são ousados. Esses movimentos satânicos aí do mundo, comunistas, essas minorias trevosas, eles são intrépidos. Eles empunham a bandeira deles. O movimento feminista, a marcha das feministas, nuas nas ruas, ridículas, se expondo, assumindo uma causa antibíblica e satânica. E nós falamos que temos o Rei dos Reis, e ficamos nos escondendo debaixo da cama. Que Jesus seja a nossa coragem. Vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Que maravilha de começar o ministério. Vou mostrar para ele. Ele vai começar, está começando, pode orar por ele, ele vai ser cheio do Espírito Santo, ele vai ser curado da cegueira, mas eu vou mostrar para ele o quanto deve padecer pelo meu nome. Eu quero dizer que Jesus padeceu muito por nós, na cruz, e padecemos por Jesus, isto é uma glória. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Só que uma grande parte é hedonista, são amantes dos prazeres, mais amantes dos prazeres do que amantes de Deus. Não querem sofrer nada por Jesus, nada. Meu amigo me deu uma palavra altamente animadora, uma palavra profética para mim e para a Lânia naquela casa pastoral. Há mais de 30 anos, eu creio que uns 30 anos. Ele disse: Pastor Luiz, diga, Paulo, você já bebeu sangue na taça? Eu disse, eu sangue na taça? Deus me livre. Sangue na taça? Se prepare que você vai beber sangue na taça. Eu só não disse na cara dele, está amarrado em nome de Jesus, porque é gentileza, ele era muito meu amigo. Se eu já bebi sangue na taça, você vai saber o que é isso. Bem, número 2, palavra altamente animadora. Deus tem senso de humor. Você já sentou sem roupa em cima de formigueiro? Ora, eu sem roupa em cima de formigueiro, o que é isso, Paulo? Você vai saber o que é isso. Irmãos, acredite, eu comecei a ficar meio já, deu vontade de dizer, olha meu, cala essa boca, vai agorar o diabo. A superstição de baiano quis aflorar nas minhas veias. Eu disse, que é isso? Está amarrado, não é possível. Dentro de mim eu ficava. Terceira promessa animador antes de assumir o ministério pastoral na igreja. Como qual pastor? Igreja Batista do Nazareno, Nazaré, Bahia.
Essa terceira foi demais. Você você conhece a engenhoca de Deus? Lá no interior, engenhoca significa o moinho, onde as canas são. Sim, o que tem aqueles moinhos ali onde são moídas a cana? Sim. Você vai conhecer o moinho de Deus. Deus vai colocar vocês no moinho. Vocês vão ser moídos. Vocês vão passar pelo moinho. Irmãos, acreditem, nessa terceira previsão, eu já estava com vontade de tapar a boca do colega e dizer: pelo amor de Deus, vai agorar o diabo no inferno, não a mim, chega. Quero dizer que tudo se cumpriu ao pé da letra. Não foi o moinho do diabo, irmãos, é o Getsemane. Jesus passou na prensa do Getsemane, no moinho do Getsemane, moinho para moer oliveiras. Queremos óleo, o mundo tipo neopentecostal, assim, aleluia, óleo, uma coisa séria. Já teve casos aqui que eu tive que dizer: pelo amor de Deus, vamos parar com essa idolatria em cima do óleo. O óleo espiritual, vocês estão idolatrando o óleo literal de oliveira. Aqui tinha mulher que ia ungir a casa, e eu nem vou dizer os detalhes que essa mulher saiu ungindo, porque loucura, irmãos. O marido é incrédulo, vou botar uma gota de óleo na comida, vou ungir a roupa dele, vou ungir o sapato, vou ungir a cueca para ele não me trair, vou ungir a carteira para ele abrir mais a carteira para mim. Meu Deus, o que é isso? A nossa confiança seja canalizada para Jesus, o cabeça da igreja. As pessoas transferem a sua fé e a sua confiança para símbolos, e alguns não satisfeitos com essa oleolatria, a idolatria do óleo, ainda diziam assim: olha, inventaram uma moda aí do óleo sepultado e ressuscitado. Sim, alguém muito doida passou por aqui no passado, uma senhora lá de São Luís do Maranhão, e veio com essa notícia de que o óleo, alguns grupos que pegavam o óleo, sepultava na terra, deixava não sei quantos dias, depois tirava o óleo ressurgiu, o óleo ressuscitado. Pelo amor de Deus, todas essas patologias são contrárias à igreja. A beleza da igreja, a igreja é bela quando anda na sã doutrina. A igreja é bela quando anda nos ensinos de Jesus e não nas doutrinas loucas dos homens. A igreja é linda quando imita Jesus, que é a beleza da igreja. A igreja resplandecente. O que é a igreja? A igreja, segundo o Atmani, é uma outra forma de Cristo, assim como Eva era uma outra forma de Adão. A igreja é tudo que procede de Cristo ressuscitado. O material da igreja é Cristo. Sem Cristo a igreja não tem posição nem vida, nem viver e nem existência. O que é a igreja? A igreja é tudo que provém de Cristo. O que não provém de Cristo não é igreja, é uma imitação espúria, made in China, made in Paraguai. A igreja é tudo aquilo que é totalmente oriundo de Cristo, é tudo que é cristocêntrico. Qualquer coisa, qualquer ensino, qualquer doutrina, qualquer prática fora de Cristo são corpos estranhos na igreja. Que o Senhor nos livre. Que o Senhor nos livre. A igreja não é um eu individual, com mais um você individual. Não é o senhor Silva mais o senhor Pereira, nem mesmo todos os cristãos em todo o mundo reunidos. A igreja, o que é a igreja? A igreja, diga assim, aponte para alguém, diga: a igreja é Cristo em você, Cristo em mim e Cristo em todos os cristãos por todo o mundo, através de todos os séculos reunidos. O que é a igreja? A igreja é composta apenas daquilo que provém de Cristo. Só o que provém de Cristo compõe a igreja. Muitas pessoas dizem assim: mas pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é a igreja? Eu contemplo por aí afora coisas,
anomalias com o nome de igreja. Mas peraí, isso não é uma igreja, isso é um corpo estranho, isso é uma imitação espúria do que é a igreja. A igreja, para ser igreja, tem que se originar de Cristo, do poder da ressurreição. A igreja é composta apenas daquilo que provém de Cristo. Se não provém de Cristo, são modas, doutrinas humanas, doutrinas de demônios, coisas ridículas. Ok, irmãos? Por isso que o Senhor nos dê a visão de Cristo e da igreja, que não é uma organização qualquer, é um corpo espiritual, transcendental, que se originou de Deus antes de todos os séculos. A igreja já existiu no coração e na mente de Deus. Somente o que provém de Cristo está na igreja. Amém. Tudo que não vem de Cristo, nada tem a ver com a igreja. Se vocês contemplarem coisas por aí fora, isso não é de Cristo, isso não tem nada a ver com a igreja. Ah, mas isso é uma contextualização. Se não vem de Cristo, não é igreja. Ah, mas isso não é uma doutrina bíblica, mas é uma doutrina aí, uma contextualização, visão social, etc. Teologia na íntegra e por aí afora. Ah, irmãos, tudo que não provém de Cristo não é a igreja. Até a maneira de fazer obra social, filantropia, se não for na maneira de Cristo, se não for de uma maneira bíblica, vai ser socialismo, vai ser qualquer coisa, menos obras oriundas de Cristo. Lamentável, irmãos, lamentável. A igreja é tudo o que provém de Cristo. Sintam-se felizes, sintam-se muito, muito felizes, porque vocês fazem parte do bendito corpo de Cristo. Os filhos de vocês estão aqui aprendendo a arte de viver, estão aprendendo a ser homens, serão maridos maravilhosos, estão crescendo, vão ser membros da sociedade, vão ser pessoas que vão fazer a diferença na sociedade. Eles são e serão sal da terra e luz do mundo, porque o mundo está escuro e a igreja, a verdadeira igreja, para falar hoje de igreja, nós temos que falar da verdadeira. A verdadeira igreja, porque a falsa igreja, Deus nos livre e nos guarde, ela é uma coisa frankensteiniana, ela tem vários pedaços cadavéricos, de teologias cadavéricas. A falsa igreja não tem nada a ver com Jesus, é só o que provém de Jesus que constitui a verdadeira igreja. A verdadeira igreja tem a pureza do noivo, tem a sabedoria do noivo, tem o sangue do noivo purificando a noiva. A verdadeira igreja tem a palavra como manual inerrante da igreja. Ela é casada com a verdade, ela ama a verdade, ela não é uma meretriz. A falsa igreja, ela compõe a Babilônia, é a meretriz. Mas Jesus é Senhor da igreja pura, Jesus é Senhor da igreja lavada com o sangue dele. A igreja babilônica não tem regras, não tem limites, ela é impura, impúdica, maldita, casada com o sistema. A igreja verdadeira não é casada com o sistema, ela é uma igreja antissistema. Mas essa é a igreja que vai ser arrebatada. A igreja de Jesus, aquela que é casada com Jesus e a verdade, é a igreja que vai ser arrebatada. Babilônia vai cair. Babilônia vai cair. E os líderes que prostituem a igreja, Paulo chama esses elementos de bestas feras. Acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das feras. Perdão, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das... Preciso lembrar desse versículo. Quem lembra o restante? Dos cães. Obrigado, minha irmã Ione. Acautelai-vos dos maus. Quem são os maus obreiros? São aqueles que são os inimigos da igreja. Os maus obreiros são os teólogos antibíblicos. Irmãos, esse Brasil tem cada um elemento, cada um teólogo.
excelente para morar no quinto dos infernos. Tem cada um teólogo amigo de Lúcifer e inimigo da palavra. Cada um teólogo comunista asqueroso, dando apoio aos projetos do inferno. Por isso, acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos dos cães. Quem são os cães? Os cães são os líderes que são inimigos da igreja. São os ensinadores de doutrinas esdrúxulas, espúrias, satânicas, anti-escriturísticas. Que o Senhor nos livre dos cães. Já conheci muitos cães. Destruidores de ovelhas, cães gulosos. Tem uma expressão, creio que no livro de Isaías ou Ezequias, cães gulosos. Quem são os cães gulosos? São os maus obreiros, inimigos da igreja. Que todos possamos ser amigos de Cristo e da igreja. Os cães gulosos, eles destroem a alma. Eles são destruidores doutrinários. Eles destroem as emoções das ovelhas. E como destrói? Mas aleluia, porque Jesus diz na sua palavra: dar-vos-ei pastores que vos apacentarão com sabedoria e conhecimento ou inteligência. Deus levante vasos aqui na igreja. Que vocês sejam amigos 100% comprometidos com Jesus e com a igreja. Deus levante aqui obreiros que nunca serão cães. Amém. Os cães são indignos. Os cães não honram o corpo de Cristo. Os cães são amigos da Babilônia, são amigos do sistema, bajuladores da Babilônia, bajuladores da política, bajuladores dos faraós do século 21. Mas aleluia, Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou-se por ela. Por isso, irmãos, avante e avante. Que essa igreja continue sendo transformada na imagem e semelhança de Jesus. Deus continue levantou, está levantando e levantará canais da sua glória. Pessoas que não negociam com nenhuma verdade bíblica. Ei, mas espera lá, você é muito radical com essa coisa de verdade. Veritas vis. A verdade vence. A verdade vence. A verdade vence. Jesus é a verdade absoluta. Jesus é negociável. A sua palavra é inegociável. E amém. Se está escrito, eu creio. Se não está escrito, não creio. Ah, mas isso você é muito radical. Aleluia, é um elogio. Ah, mas nem tudo que Paulo falou você pode aceitar. Arreda Satanás, você é um cão vira-lata. Não é nem pastor alemão. É um cão sem pedigree. É um cão leproso. A coisa está tão séria aí fora, que se o líder não tiver coragem, ai de mim, ai de nós. Se o líder não tiver coragem, eu não sei o que será. Os convites chegam. Os convites chegam. Babilônia quer nos seduzir. Os convites chegam. Principalmente em período eleitoral. Já supliquei e suplico a vocês, pelo amor de Deus, não me tragam aqui nenhum político. Não gosto deles e nem da política deles. Não dê meu endereço para eles. E amém, e amém. Que o Senhor levante a igreja gloriosa aqui em toda a face da terra. O Senhor levante a igreja bíblica. Quando Paul Washer esteve no Brasil, Paul Washer falou para esse povo brasileiro, tão iludido pelos cães, tão iludido pelos inimigos da igreja, tão iludido pelos atalaias pregadores do evangelho falsificado. Ele disse assim: olha, vocês só precisam procurar uma igreja que seja bíblica. Não importa se a igreja é grande ou pequena, se é rica ou pobre. Procurem uma igreja olhando essa marca. Se a igreja é bíblica, se a igreja é escriturística, pronto, isso será suficiente. Mas achar igrejas bíblicas hoje, irmãos, eu vim do interior
dando saltos de alegria, aleluias. Saí daquela cidade parada, daquele paradeiro, daquela roça. Estou agora em Sião, Salvador, primeira capital do Brasil. Eu vou manter contato com centenas de ministérios, eu vou fazer intercâmbio, aleluias, ou glórias. Em 20, caminhando para 30 anos em Salvador, eu encontrei, dá para contar nos dedos das mãos, os ministérios dos quais eu tirei o chapéu, me relacionei, aprendi com eles, fiz intercâmbio, etc, etc. É porque eu tenho fobia social? É porque não gosto de me relacionar? Deus o sabe como eu gosto de comunhão. Deus o sabe, gosto de comunhão, porque na comunhão do corpo eu conheço mais Jesus e conheço também mais a mim mesmo. É porque a coisa está séria, irmãos, e eu tenho que cuidar da minha alma. Você, o homem de bem, faz bem a sua alma, protege as suas emoções. Se você mantém um contato antibíblico, as suas emoções serão danificadas. E não adianta nenhuma terapia, eu vou fazer uma terapia psicológica, aí vou procurar um psiquiatra, vou procurar tomar choque elétrico, eu vou fazer. Se você mantém uma comunhão antibíblica, isso vai danificar a sua alma, as suas emoções e a sua fé. Que a nossa comunhão seja em Cristo e na palavra. Amém. Deus te abençoe, igreja. Parabéns pelos 36 anos. Que possamos, se Jesus não voltar, viver mais 30, mais 30, mais 30, mais 30. Amém? Unidos pela verdade, nos laços do amor, um só corpo, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, Deus te abençoe.